E aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal! Então, já que vivemos um momento de turbulência no nosso Brasil, eu escolhi um vídeo hoje mais light, um tema mais tranquilo. Hoje vamos falar de Friedrich Nietzsche! Uau! O nome de Nietzsche provoca um turbilhão de paixões. Friedrich Nietzsche consegue ser ao mesmo tempo o mais amado e o mais odiado entre todos os filósofos, entre todos os pensadores da história. Se você acha que nomes como Donald Trump, Vladimir Putin e outros líderes mundiais aí são polêmicos, você não conhece Nietzsche, né? Nietzsche é o principal pensador de uma escola de pensamento, um momento histórico conhecido como crítica radical. Eu gosto de chamar essa filosofia de filosofia pé na porta, porque é isso que eles causam, tá? O famoso martelo de Nietzsche. Que martelo é esse? Martelo de Thor. Muito bem. Pessoal, antes da gente falar um pouco sobre Nietzsche, então falar um pouco sobre as teorias dele, eu quero pedir o mesmo de sempre. Então lembre, para dar uma força pro canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like de vocês, certo? Querem saber um pouquinho mais sobre Friedrich Nietzsche? Estão preparados? Vem comigo. A partir de agora, bem-vindos ao canal Pensar Não Dói. E aí, pessoal, voltamos então. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão olhando nossos personagens que nos acompanham aí atrás? Vocês estão sentindo falta de alguém? Pois é, exatamente essa pessoa aí, ou esse personagem, tem a ver um pouco com o que nós vamos falar. Depois eu vou mostrar ele tá deitadinho aqui do lado, dando uma descansada. Muito bem então, pessoal. Por que Nietzsche é tão polêmico, afinal de contas? Vamos pensar primeiro um pouquinho do que Nietzsche fala, tá? De que parte da filosofia, que momento histórico ele está falando. Bom, Nietzsche geralmente é estudado junto com Kierkegaard, tá? Dois pensadores ali da segunda metade do século XIX que vão falar um pouquinho, vão trazer reflexões a respeito de uma nova sociedade e de um indivíduo, vamos dizer, novo, tá? Nesse século que antecede, já começa uma grande migração dos campos para as cidades. Tá? Então nós vamos ter uma grande aglomeração de pessoas no meio urbano. É uma sociedade industrial. Tá? E tanto Kierkegaard como Nietzsche vão exacerbar o ego, o indivíduo, o eu, em contrapartida ao todo, ao grupo, ao social. Tá? Então é uma filosofia existencialista. Tá? É uma filosofia que vai dar conta do seguinte: é tu, não são os outros. Mas a diferença de Kierkegaard para Nietzsche é a seguinte, e ela não é pequena. Tá? Kierkegaard vai propor que essa sociedade toda vai produzir um sentimento constante de angústia. A gente vai ter um vídeo só para o Kierkegaard, que vale muito a pena. Mas Kierkegaard serve de trampolim para a gente entrar em Nietzsche aqui. E Kierkegaard vai propor que a única maneira de nós nos libertarmos, ou pelo menos suprimirmos ao máximo essa angústia, é nos atermos à fé. Então a religião seria o topo, o ápice para Kierkegaard. Nietzsche, ao oposto, Nietzsche não pensa na religião como final, ele pensa como começo. Só que ao invés de se agarrar nessa fé, ele propõe implodir essa fé. Explodir a ideia de religião. Baseado no quê? Bom, Nietzsche vai desenvolver um pensamento ao longo de muitos livros, ele tem muitos conceitos que são conhecidos, tá? Eu trouxe alguns livros hoje aqui só para a gente mostrar, a gente vai falar um pouquinho deles. Então, Assim Falou Zaratustra, onde ele coloca algumas das principais ideias dele. Zaratustra, ou Zoroastro, então, é o grande profeta, grande fundador do zoroastrismo, que é a religião da antiga Pérsia. A base do zoroastrismo é essa ideia de equilíbrio entre bem e entre mal,
O zoroastrismo vai ser extremamente importante para a nossa religião ocidental, porque ela é a religião que vai fazer a transição entre a filosofia religiosa oriental, tá, das religiões sapiensais, para as nossas religiões monoteístas, especialmente o cristianismo, né? Sempre lembrando, São Tomás de Aquino vai trazer as ideias do zoroastrismo para dentro do cristianismo, né? Para ajudar a responder algumas perguntas bastante constantes. Se Deus é bom e fez tudo que existe, por que existe o mal? Bom, mas Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são tema para um outro vídeo. Merece um vídeo só para eles também. Dois grandes pensadores. Muito bem. E assim falou Zaratustra, ele coloca algumas ideias que vão ser um pouco da base do pensamento dele. Tem um trecho que eu amo de Assim falou Zaratustra, que ele diz o seguinte, abre aspas, ao invés do homem se mostrar à altura da sua insustentável condição de solidão no universo, ele continuará em busca do seu Deus despedaçado. E para isso, aceitará até as cobras que moram em meio às suas ruínas. Fecha aspas. Muito bem. Nietzsche vai criticar diretamente o quê? O pensamento religioso e a religião. Por que ele critica? Então vamos tentar imaginar o seguinte, o que Nietzsche nos diz? Ele diz assim, e ele vai na verdade, fazer uma crítica a Sócrates, mas ao mesmo tempo ele vai trazer, imbuído dentro das suas ideias, um mérito de Sócrates. Sócrates, quando fala de filosofia, e Nietzsche defende esse homem filosófico, tá? Sócrates dizia o seguinte, Platão dizia que Sócrates dizia, que para filosofar basta apenas que nós passamos a nos admirar das coisas. Todo mundo nasce filósofo. Bom, mas se todo mundo nasce filósofo, qual o problema, afinal de contas? Então Nietzsche vai trazer a seguinte reflexão. Imagine você. Você nasce um ser humano questionador, você precisa descobrir o mundo. A adaptação ao mundo vai exatamente de questionar esse mundo ao nosso redor. Tá? Todo mundo passa por uma fase na infância, quem tem criança pequena em casa vai saber do que eu estou falando, ou quem já teve, né? Que é a famosa fase dos porquês. A criança pequena começa assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E vai chegando um momento que a gente fica tão louco que a gente diz, por que sim, guri? Por que não? Vai brincar? Isso não é coisa pra tua idade? Não é pergunta que se faça? Nós vamos podando, então, aos pouquinhos, essa ânsia filosófica, né? Nós somos criados dentro de uma família que vai impor regras a nós, tá? Depois nós vamos crescendo um pouquinho, nós vamos passar a frequentar um culto religioso, onde nós vamos ser regrados também, né? Senta aí e fica quietinho, não pode falar. Quando o papa, o pastor, o padre tá falando, quieto, não te mexe, agora senta, agora levanta. Depois nós vamos para uma escola, a escola é a mesma coisa, né? Senta bonitinho um atrás do outro, aqui, levanta a mão para falar, tá? O quê? Não interessa a tua opinião. E depois nós acabamos no meio social, onde nós também somos munidos, assim, soterrados sobre regras, né? Coerção social, né? Durkheim. Muito bem. Nietzsche diz o seguinte, como é que nós aceitamos isso? Desde pequeno nós vivemos sobre regras que a maioria das vezes nós não concordamos, e essas regras são impostas por outras pessoas. Outras pessoas criaram as regras. Outras pessoas dizem, desde que nós nascemos, como é que nós devemos viver. Nós temos que nos libertar disso. Então, Nietzsche vai se propor a fazer um estudo da onde vem esse regramento, da onde vem a moral. Então, no livro Genealogia da Moral, ele vai fazer um resgate histórico e vai chegar ao grande culpado disso para ele, que são as religiões. Ele vai dizer o seguinte, pensa, a maior parte da nossa vida, nós vivemos assim, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque está dito que não pode. Quem disse que não pode? Bom, a base da moral no mundo ocidental vem dos textos bíblicos, que já, na verdade, são da Torá, né? São mais antigos. Né? Os famosos 10 mandamentos, não matar, não pecar, né? Quanto à castidade, amar Deus sobre todas as coisas, e assim vai. Todo mundo conhece os 10 mandamentos ali. E ele diz o seguinte, quem escreveu isso? Maravilha. E por que tu não pode criar as tuas próprias regras? Mas daí vai dizer o seguinte, eu não posso fazer isso porque Deus está vendo.
Aquele trecho inicial do Assim Falou Zaratustra, o que Nietzsche está colocando? Ele está dizendo, ao invés de aceitar a sua condição de solidão no universo, ele está dizendo o seguinte, não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi um homem que criou um Deus à sua imagem e semelhança. E por que ele criou isso? Porque é um covarde. Tá? Porque ao invés de viver sob suas próprias regras, aceitar o seguinte, caiu, levanta, errou, faz de novo. Não sabe, aprende. Não. Ele prefere jogar então nas mãos de um ser imaginário que ele criou todas as fortunas ou os infortúnios da sua vida. Se deu certo, é porque Deus quis. Se deu errado, é porque Deus quis. Ele vai dizer que o homem é um covarde. Isso vai limitar o homem. Mas ele diz que pior não é isso. Então Deus vai criar, o homem vai criar um ser imaginário para jogar a culpa nele das suas falhas e das suas virtudes. Né? Só que como esse ser imaginário não existe, ele vai depositar onde? No colo daqueles que o representam aqui na Terra, ou seja, a religião, as igrejas, o domínio sobre a sua vida. E vai aceitar isso. Vocês entenderam qual é o pensamento de Nietzsche? Então Nietzsche está dizendo o seguinte, basicamente. Deus não existe, você criou Deus porque tu é um covarde, tá? E se não bastasse ter criado Deus, tu ainda deixa que as pessoas que representam esse Deus que tu criou digam o que fazer na tua vida. O que nós precisamos fazer então? Matar Deus. Quando Nietzsche, tentando responder aquela pergunta inicial do vídeo, quando Nietzsche diz assim, Deus está morto, na verdade ele está querendo dizer o seguinte, para te viver, tu tem que partir desse momento, tu tem que matar Deus, tu tem que acabar com esse ser imaginário que você criou e você deve se tornar Deus. Nietzsche vai trazer para dentro da sua filosofia uma herança que é desse movimento do romantismo do século XIX, principalmente o romantismo alemão, que é muito forte, que é importado do Oriente também. Que é a ideia do quê? Que nós somos metade seres divinos e metade seres animais. E nós estamos num processo de evolução. Então ele diz o seguinte, nós estamos destinados a nos tornar deuses. Né? Nós estamos a caminho de nos tornarmos o personagem que falta aí. O super-homem, né? Não esse super-homem, obviamente, da DC Comic, mas a ideia de um super-humano. Essa é a ideia. Bom, essa ideia de Nietzsche teve um impacto gigantesco, né? Primeiro no mundo religioso, e depois ela acabou sendo manipulada e usada, por exemplo, pelo movimento nazista, né? Pegou as ideias dele para dizer que existia assim, uma super-raça. Né, os que eram melhores que os outros. Na verdade, não é isso que Nietzsche diz, não. Nietzsche está dizendo que cada um tem dentro de si o potencial de se tornar um super-humano. E esse super-humano seria o próprio Deus. Nós estamos destinados a nos tornarmos deuses. Nietzsche vai trazer para dentro da filosofia, de uma maneira muito mais contundente, uma ideia do misticismo oriental. Quando a gente fala misticismo, não é aquele misticismo no sentido de algo sem cabimento. Misticismo oriental fala de uma descoberta própria, de um caminho próprio. Tá? Essa ideia de evolução mesmo. Uma ideia que a gente conta dentro do espiritismo também, budismo, hinduísmo. Tá? Tem um livro dos anos 70, que é um dos maiores livros aí do século XX, que é o Tal da Física, do Fritjof Capra, que o Capra consegue comparar que a física, que parece que é o lado mais avançado da nossa racionalidade, é a mesma coisa que o misticismo oriental. Por que eu estou dizendo isso? Porque Nietzsche, num outro livro então dele, A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, e que é uma ideia que ele já desenvolve dentro da Genealogia da Moral, que é um outro livro, talvez o principal livro dele, ele vai... Por que a gente brinca do martelo de Nietzsche? Porque daí ele vai bater na própria filosofia. Ele vai dizer que é uma herança nefasta de Platão e Sócrates, da escola clássica, valorizar, exacerbar a razão. O que o Nietzsche vai dizer? Nós não somos só a razão, nós ainda não somos Deus, nós somos um meio caminho. Porque o tal da física, tal caminho do meio. Nós temos que buscar na nossa vida o equilíbrio.
Nós não podemos dar vazão demais à razão e suprimir os nossos sentidos. Porque o que a moral religiosa, o que a moral social faz? Ela nos reprime, é isso que ele vai dizer, tá? Todo momento eu acho que eu sou um pecador porque eu tive vontade de fazer tal coisa e eu não fiz, tá? Só que fazer essa coisa é importante para mim. É o meu lado animal, o meu lado instintivo. Por que ele vai fazer a crítica, então, a Platão e a Sócrates? Porque ele vai dizer o seguinte, ele quer dois termos, né? O apolíneo e o dionisíaco. Tá? Apolíneo baseado, então, em Apolo, o deus Apolo grego, deus da sabedoria, deus da música, deus da razão. E olha que interessante, né? Ele era gêmeo de Ártemis, que era a deusa da liberdade, da caça, do mundo selvagem. E do outro lado, quem? Dionísio, o deus das festas, do vinho, do teatro, o deus da loucura. Ele dizia que nós tínhamos que encontrar, primeiro, para ser feliz, porque o único objetivo da vida é ser feliz, tá? E para conseguir, então, evoluir, porque senão a gente não vai evoluir, um equilíbrio entre o nosso lado racional e o nosso lado instintivo. Tá? Nietzsche, de novo, vai bater muito forte na seguinte ideia. Sim, nós temos que buscar o nosso próprio caminho, a nossa própria felicidade. Não interessa se alguém te disser o seguinte, não faz porque vai dar errado. Faz sim. Se der errado, é a única maneira de tu aprender. Tá? Todo mundo aqui que tem a minha idade, ou mais, ou um pouco menos, que tem filho, entende um pouco isso. Né? Os pais vivem dizendo pra gente, olha, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça... Não adianta. A gente só vai entender no momento que a gente também tiver filho. Tá? Então Nietzsche desperta paixões, obviamente, porque ele é muito duro. Eu brinco que ele é o filósofo da metralhadora. Ele sai, ele entra dentro do cinema e sai metralhando, matando todo mundo, depois dá um tiro no próprio pé, na cabeça. Ele é louco, completamente louco. Mas a filosofia dele é extremamente interessante. Então, deixando as paixões de lado, tá? Aí uma bela de uma proposta, se inteirar um pouco mais da filosofia de Nietzsche, ela é, no mínimo, muito interessante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão para vocês. Não esqueçam, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um like. Até a próxima.